Oi, gente, bom dia, graça e paz. Bom estar aqui de volta. Encantado com o carisma. Carisma é uma palavra grega que a gente traduz por dom, dádiva. O carisma que o Senhor derramou na vida de Josemar, nos dois sentidos, né? Carisma porque ele é um cara carismático, simpático, gente boa, prazerzão te conhecer, meu irmão. Admirar de longe é legal, mas conhecer pessoalmente é pior. Bom, tá... estraga, sabe aquilo que, puxa vida, mas, mas é muito bom mesmo te ver pessoalmente, e o carisma no sentido da graça, do dom, da habilidade que vem da parte do Senhor, não só sobre os músicos cristãos, não é? A gente sabe que a música é um dom universal, é a linguagem da alma, é a linguagem do universo. Eu fico pensando, como é que Deus escuta os sons do universo? Dizem que o nosso planeta emite, ele geme em dó menor, o movimento da rotação da Terra, a frequência dele é dó menor, só que 8 oitavas daquilo que a gente tem no piano, mais baixo, né? Então, a gente não é incapaz, mas o nosso planeta girando emite um som. A Lua girando ao redor dele emite outro som. Só Deus percebe esses sons do universo, não é? Como é que Deus escuta os sons da sua criação? Como Deus escuta o bramido do mar? Como Deus escuta o som das árvores, no vento, nas folhas? Como Deus escuta os sons que nós emitimos na nossa alma, né, no nosso cantar? Tudo isso chega ao Senhor como uma harmonia. Isso é dádiva de Deus, que a gente possa de alguma forma somar os nossos sons aos muitos sons que chegam aos ouvidos dele. E ele não está indiferente às orações, aos sons de lamento, aos sons de dor, mas também ele se alegra com a gente. Quando ele diz para a gente se alegrar com quem se alegra, é porque ele se alegra com a nossa alegria. E ele também sofre com a nossa dor. Deus é empático. Deus não nos pede aquilo que ele mesmo não faz por nós. Então, como é bom a gente estar juntos. Só é difícil pregar depois de um cara como você, irmão. Você não facilita a vida do pregador. Que bênção, que alegria. Bom, eu quero falar sobre Jesus, mas antes eu queria que vocês me conhecessem um pouquinho mais, né? Eu sou marido de Dona Tânia há 40 anos. A gente começou a namorar na igreja, cresceu na mesma igreja. Eu venho de uma origem pentecostal, o avô da Tânia era pastor. Aos 14 eu comecei a querer namorá-la, mas ela fugia de mim. Só consegui aos 20, eu sou um cara perseverante, né? Aos 20 eu consegui, aos 22 nos casamos, e a gente está junto há 40 anos, com a graça de Deus. Já fizeram as contas, né? É isso mesmo, 62. Mas não parece, né? Parece 61, né? Então, essa bênção, né, que é a minha esposa na minha vida, ela nem sempre me acompanha, não dá conta, né, das viagens ocasionais que eu faço, e também a gente não gosta de ficar pesando nas costas dos irmãos. Mas Tânia, sempre que pode agora, viaja comigo, nossos filhos já estão bem criados. Eu tenho um sogro que mora com a gente, aos 89 anos, então às vezes a gente precisa ficar um pouquinho por causa dele, mas um dia vocês vão ter oportunidade de conhecer Tânia. Eu quis vir aqui para a região, entre outras coisas, por causa de 2 amigos preciosos. Quando o Henrique me convidou, eu falei, olha, eu quero fazer alguma coisa por aí na região, né? Um pastor muito importante na minha vida foi o pastor Lucimar de Almeida Campos. Eu presidi a Convenção Batista Nacional e ele era o executivo, mas a gente já tinha uma amizade antes disso. Mas nesse período, particularmente, foi muito importante a amizade dele. Muitas viagens em muitos lugares, e ele era um homem mais velho, um excelente conselheiro, e ele é natural de Pocrane. Então, Pocrane sempre foi um nome nas nossas conversas, que quando alguém perguntava, né, de onde você é, Lucimar? Você é de Belo Horizonte? Não, sou da maior cidade de Minas, Pocrane. E a gente brincava que no mundo tem Tóquio, na época era assim, né? Era Tóquio, São Paulo e Pocrane, as 3 grandes cidades do mundo, né? Então a gente brincava muito com isso.
E eu quero conhecer Pocrane. E um dos professores que mais me influenciaram na vida é de Resplendor, Levi Batista de Oliveira. Hoje, beirando os 80 anos, eu estava fazendo o curso do seminário. E lá em São Paulo, nós tínhamos o curso médio, com aulas só aos sábados, e o curso de bacharel, com aulas terças, quartas e sábados. Eu e meu irmão mais velho estudávamos juntos, e no primeiro ano a gente estava muito animado, muito feliz, tal. Chegou o segundo ano era uma droga. Professores ruins, umas matérias emperradas. E o professor que a gente, muito carismático, feito o Josemar, era o professor de hebraico. Só que do primeiro para o segundo ano, o professor de hebraico saiu. E a gente deu aquela desanimada, sabe? Você fala assim, cara, eu não vou fazer o bacharel, não. Vou fazer só o médio mesmo. A gente é de igreja pentecostal, né, cara? Fazer o curso médio já está bom, né? A igreja pentecostal, que ninguém nem estuda teologia. E a gente faltou a primeira terça, a primeira quarta, faltou a segunda terça, a segunda quarta. E um dia a gente estava subindo, Levi vendia os livros também, além de ser professor de psicologia. E o Levi, estou sabendo que vocês não estão vindo mais terça e quarta, o que foi? Não, a gente vai fazer só o curso médio. O Levi falou, por quê? E o Levi deu aquela encorajada. Para com isso, rapaz. Estuda, faz, tal. Mal conhecia a gente, mas deu aquela encorajada. E aí a gente animou, voltou às aulas de terça e quarta, e a gente completou o curso de bacharel. Naquela época, 40 alunos começaram, 17 se formaram. Dos 17 que se formaram, quando acabou o curso, só 3 tinham nota em todas as disciplinas. Entre esses 3, eu e meu irmão. Aqueles que se formaram podendo pegar o canudo. E eu devo isso ao Levi. Se eu não tivesse feito o bacharel em teologia, eu não teria me tornado um pastor batista nacional. Se eu não tivesse me tornado um pastor batista nacional, eu não teria vivido tantas coisas que eu vivi por causa dessa escolha. E um dia a gente tomou no corredor do seminário, na rampa lá da Igreja Batista do Povo, conversando. Não são dívidas que a gente carrega com pessoas que não imaginam o que aquela conversa, naquele momento, direcionou o restante da nossa vida. Eu estava aos 24 anos de idade. Ali, uma conversa mudou muita coisa na minha história. Então eu quero passar por Resplendor, tirar uma foto lá e mandar para o Levi e dizer assim, Levi, eu estou aqui na cidade onde você nasceu. E contar mais uma vez para ele. Está com 80 anos agora, não tão saudável. De vez em quando me manda umas coisas de Bolsonaro, eu falo, para com isso, Levi. Mas é um amigo tão querido. São essas dívidas que a gente constrói e a gente adquire ao longo da história, e não são dívidas financeiras. São dívidas de cuidado, de amor. Ao Lucimar eu devo a compra da minha casa. Ele chegou para mim e falou assim, você está morando em casa pastoral, mas se você morrer, sua mulher vai ficar onde? A igreja vai tirar ela de lá e vai colocar um novo pastor lá. Então você trata de comprar o seu apartamento. E eu, 60 meses, estava lá. Um amigo. Esse é amigo. Para de gastar dinheiro com outras coisas, viu? Ó, já vi intimado aí agora. Vai intimar. Chácara Manaia, tá vendo? Vai comprar uma chácara logo ali, né? Chácara Manaia. Aí vai. Então assim, você já levou uma, já dei outra aqui. Pessoas são muito importantes na vida da gente. Pessoas são muito importantes. Bons conselhos. Não são longos sermões. É o bom conselho na hora certa. E às vezes o pregador é isso, sabia? Às vezes não é o longo sermão, mas é aquela frase que entrou, que caiu no coração e que fez você acordar para a vida. É por isso que eu amo falar de Jesus. Porque Jesus tem um monte de frases assim. E acorda, gente, que muda a história da gente.
que faz a gente tomar uma decisão que vai radicalmente transformar a nossa história. Bom, hoje eu vou começar com o hino que a gente cantou ontem. Muito obrigado. Aquele hino depois da mensagem foi perfeito. Nívia Soares cantando, e agora, quem dizes que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Essa pergunta tem a ver com a conversa de Jesus com seus discípulos. Mateus 16. O que dizem as pessoas? Quem dizem as pessoas que eu sou? Jesus perguntando aos seus discípulos: vocês estão aí ouvindo as pessoas, o que eles pensam a meu respeito? Dizem que tu és um dos profetas. Ver Jesus como profeta era muito natural, porque os profetas faziam parte da história de Israel. O texto do Antigo Testamento era lido com frequência. E embora eles estivessem vivendo aqueles anos de silêncio profético, conforme Deus falou a Amós, virão dias em que haverá fome, mas não será fome de pão, será fome de ouvir a palavra de Deus. Depois do período que nós temos ali no exílio, retorno do exílio, Zacarias, Ageu, Malaquias, há um silêncio profético. Por 400 anos aproximadamente, não se levantou profeta em Israel, até que João apareceu no deserto, dizendo: o reino de Deus está próximo, arrependam-se. Eu venho batizando com água, mas após mim virá aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João é o precursor, a voz que clama no deserto. Depois de 400 anos de silêncio, Deus volta a falar no meio do seu povo. Então o espírito da profecia estava voltando naqueles dias. Surgiu um profeta no deserto. Deus está falando. E as pessoas então vão se animando com isso. A espiritualidade na Galileia dos gentios, no norte, vai sendo retomada. Porque a Galileia dos gentios era diferente da religião de Jerusalém. Jerusalém é o templo, Jerusalém é a religião institucional, lá está o sinédrio, lá estão os sacerdotes, que naquela época não eram necessariamente os descendentes de Arão, mas era uma decisão meio que política, havia um monte de situações estranhas por ali. Então Jerusalém não era necessariamente o centro de adoração, onde as pessoas iam com boa vontade, eles iam lá para cumprir os mandamentos, iam lá para cumprir os ritos, iam lá nas festas, deixar um dinheiro lá, mas não era de fato a espiritualidade do dia a dia. Na Galileia dos gentios, eles tinham outra forma de pensar. Lembra da mulher samaritana? Onde é que se deve adorar? Monte Gerizim ou lá em Jerusalém? Porque na Galileia, no norte, aquela cultura de adorar nos lugares altos havia durado séculos. Até hoje a gente tem esse pessoal que gosta de orar no monte, não é? Isso vem lá da Bíblia. Essa ideia de que você está mais perto do céu, você está mais perto de Deus, você está mais longe da cidade. Havia esse tipo de espiritualidade também, campesina. Por isso que Jesus transitava não nas grandes cidades. Havia uma grande cidade na Galileia, Tiberíades, mas Séforis, Jesus nunca esteve lá. Pelo menos a Bíblia não registra. O ministério de Jesus era nas vilas e nas aldeias, nas cidades menores. Se disséssemos que Jesus estava em Minas, não seria em Uberlândia, nem tampouco em Belo Horizonte, nem em Beraba. Jesus estaria aqui por Aimorés, na divisa com o Espírito Santo, quase lá. Ainda não chegou, mas vai chegar. Jesus andaria por aqui, nas cidades menores, e depois iria para as currutelas que estão ao redor. Lá em Goiás fala currutela, como é que fala aqui? Oi? Os distritos. Jesus estaria nos lugares menores. Seria assim, onde não tem posto de saúde, onde não tem médico, onde não tem creche, onde as pessoas têm mais dificuldade, mais abertura, porque lá ele era mais necessário. Então esse profeta galileu, ele responde às demandas das pessoas. Ele é mais ou menos como Eliseu, ele
conhece as pessoas. Ele é mais ou menos como Elias, ele faz uns milagres aí. Ele é diferente. Então, ver Jesus como um profeta era um lampejo de esperança. Deus está de novo no meio do seu povo. Como você começou o culto hoje. Deus está no meio de nós. Como Maria ora, o Senhor não esqueceu do seu povo no Magnificat. Porque o Senhor não abandonou o seu povo. O Senhor se lembrou dos pobres. O Senhor se lembrou dos aflitos. O Evangelho é, portanto, uma resposta de Deus a um povo que está carente da sua presença, da sua graça, da sua mensagem. Um povo que está carente de esperança e sofrendo sobre opressão. Então vem Jesus. Quem és? É Jeremias ou outro dos profetas. Depois da morte de João, diziam inclusive que era o próprio João. Até Herodes chega a pensar que João ressuscitou. Então muitas pessoas nutriam essa imaginação, né? Quem é Jesus? E hoje não é diferente. Jesus ser um profeta, o Islã entende Jesus como o quê? Um profeta. No Islã, se a gente pensar que tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que seguem o islamismo, para eles Jesus é um profeta. E segundo o Corão, Jesus é um profeta inclusive maior que Maomé. Porque Jesus era um profeta com sinais. Então, é interessante esse respeito de Jesus como profeta. E nós usamos muito o Evangelho e falamos muito de Jesus, tomando a sua palavra como profética. Um anúncio da vontade de Deus para nós. O ensino que eu trago não é meu, mas é o ensino que eu ouvi do meu Pai. João escreve assim: as palavras que eu tenho dito a vocês são as palavras que eu ouvi de meu Pai. As obras que eu faço são as mesmas obras que eu vi meu Pai fazer. É nesse sentido que Jesus é um profeta. Jesus revela a palavra de Deus, Jesus revela a vontade de Deus, Jesus age conforme o padrão de Deus. Mas outras pessoas vão ver Jesus como um agitador qualquer. Hoje é uma nova leitura. Uma leitura mais moderna de Jesus é ver Jesus como um revolucionário. Por quê? Porque Jesus viveu num mundo que era oprimido pelo Império Romano, então, de certa forma, Jesus está lutando contra todo tipo de opressão. É um discurso libertário. É possível usar esse discurso legitimamente nos evangelhos? Depende. Se você pensar uma coisa aqui, uma coisa ali, você vai ver um Jesus libertário. É possível fazer uma leitura feminista do Evangelho? Sim, porque Jesus trata as mulheres de uma forma diferente nos seus dias. Não estou dizendo que só estou dizendo que é possível pensar nos Evangelhos ações de Jesus que valorizam a mulher de uma forma como elas não eram valorizadas naquele contexto. Jesus trata as mulheres de uma forma diferente. Jesus trata as crianças de uma forma diferente. Jesus trata o samaritano de uma forma diferente. Então é possível dizer que Jesus era um homem aberto à inclusão, ou que ele era contrário a toda forma de preconceito. Um discurso moderno. E é verdade, isso não está distorcendo a imagem de Jesus. Não, só está observando que a mensagem de Jesus, no seu contexto, é válida, inclusive, para os problemas de hoje. Jesus não era um feminista, mas Jesus tratava as mulheres com igual dignidade. Jesus não era um militante contra o racismo, mas Jesus era contra tratar os samaritanos de uma forma diferente. E Jesus anunciou que os judeus deveriam, inclusive, anunciar o Evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todas as nações. Então Jesus, de certa forma, ele é inovador. Dentro da religiosidade judaica, que era elitista, que era patriarcal, que era uma estrutura social isolada, digamos assim, nós somos o povo da aliança, Jesus começa a revolucionar conceitos. Então o cristianismo é sim também a mensagem de um agitador, mas não um agitador qualquer. A gente não pode ignorar que se Roma era o grande império daqueles dias,
Quem vai a Roma hoje, esses dias um dos pastores auxiliares da PIB trabalha, ele é da aeronáutica, cedido para a presidência da República, e ele faz parte das equipes que vão antes preparar a visita do presidente. O Lula foi a Roma, o Lucas foi antes, para preparar. Aí, gosta de fazer inveja na gente, chega lá e começa a tirar umas fotos assim, numa igrejinha que tem lá, igrejinha pequena, e manda aí, chefe, onde você acha que eu estou? Seu miserável, está na Capela Sistina, está lá, tá lá na catedral, né, no Vaticano, dentro do Vaticano. Para não posta, não, você ainda está em período probatório. Não, se eu postar, a presidência me demite. Estou aqui a trabalho, não podia estar fazendo turismo. Né? Então, quem vai a Roma hoje vai ver quem? O imperador romano. Do Império Romano só tem o quê? Ruínas. Quem é a figura mais importante em Roma hoje? O bispo de Roma. Tudo bem que a gente não é católico romano, mas ele está lá a serviço de quem? Não se escandalizem muito comigo não, tá? O bispo de Roma, também conhecido como Papa, ele está lá a serviço da Igreja de Jesus Cristo. Então, quem é que manda em Roma hoje? O imperador romano ou o cristianismo? É o cristianismo. Olha que interessante. Onde César era o Senhor, hoje Jesus Cristo é o Senhor. Não estou dizendo que nós estamos debaixo da égide do Papa, fique claro. Só estou dizendo que Roma não é mais conhecido como a cidade do imperador. Roma é conhecido como a cidade do Papa, que é o vigário de Cristo, que está a serviço da igreja cristã. Não é a nossa crença no sentido da doutrina, tal, temos divergências doutrinárias profundas, mas o cristianismo afogou o Império Romano. O Império Romano submergiu, desapareceu. E o cristianismo está lá. Quando Paulo escreve a igreja de Roma, a igreja de Roma se reúne nas casas. A igreja de Roma não tem direito de ter um templo. Eles se reúnem nas catacumbas, nos cemitérios. Eles são perseguidos, inclusive, de quando em quando. Mas aquele império que perseguia a igreja, desapareceu. E a igreja que era perseguida, hoje está em destaque. Percebem? Como Jesus foi um agitador? Porque o mundo, na lógica que existia naquela época, César. A palavra César, Kaiser, no grego será Kyrios, que nós traduzimos por Senhor. No mundo que dizia César é o Senhor, Júlio César, Júlio Senhor, hoje se diz Jesus Senhor. Então a sublevação daqueles galileus que primeiro vão demolir as construções de Jerusalém, se vocês tiverem fé, vocês dirão a esse monte, lança-te ao mar, e isso será feito. Jesus está no Jardim das Oliveiras, olhando para o templo de Jerusalém. Essa conversa acontece no Jardim das Oliveiras. Aquela foto emblemática dos restos lá do muro, das lamentações, com a mesquita da cúpula dourada, todo mundo está acostumado com aquela visão. É possível que dali Jesus olhou para o templo, que naquela época estava lá, e é possível que Jesus esteja se referindo ao monte do templo. Se vocês tiverem fé, vocês dirão a esse monte, lança-te ao mar, e isso será feito. E foi o que aconteceu. No ano 70, o templo foi destruído, os sacerdotes foram dispersos, o sinédrio foi extinto, todo aquele sistema religioso de Jerusalém, que perseguiu a igreja, que crucificou Jesus, desapareceu. Anos depois, séculos depois, o Império Romano, que crucificou Jesus, que perseguiu a igreja, desapareceu. E o que existe hoje? A igreja, a gente cantou ontem, né? O Coliseu não parou a igreja.
Eu confesso que eu não sou muito adepto desses hinos de louvação à igreja. Eu acho isso um pouco de triunfalismo, mas de vez em quando uma certa dose é bom que melhora a nossa autoestima. Mas o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, o inferno não vai parar a igreja, porque a igreja é do Senhor Jesus. Então Jesus é um revolucionário? É. Ele mudou o mundo. O cristianismo não será extinto. A igreja vai permanecer até o dia de Cristo. E nem, ainda que o mundo passe, a igreja não passará. Estaremos com o Senhor na eternidade. Amém? Então, Nívia Soares, já superamos. Vamos agora. O que mais é Jesus? Jesus é o filho de Davi, não é? Eles tinham a expectativa de um reino messiânico. Havia em Israel uma expectativa da volta de um reino davídico, é o rei ideal. Jesus nunca aceitou de bom grado essa comparação. Quando ele multiplica pães e peixes, em um dos evangelhos registra que o povo queria fazê-lo rei, e Jesus se retira. Porque Jesus nunca quis o reino deste mundo. Aliás, na tentação do deserto, essa é uma das propostas. Se me adorares, eu te dou os reinos deste mundo. Para Pilatos, Jesus vai dizer: meu reino não é deste mundo. Mas Jesus será crucificado com uma inscrição sobre sua cabeça: Jesus Nazareno, rei dos judeus. E as autoridades vão dizer: não escreva que ele é o rei, escreva que ele disse ser o rei. Pilatos diz: o que escrevi, escrevi. Em latim, em grego, em hebraico. O latim é mais próximo para nós, né? Jesus Nazoraios. Jesus Nazareno. Rex Iudarum. Por isso, INRI. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele morreu como um rei. Mas por quê? Porque a acusação final para que ele fosse condenado por Pilatos foi essa: ele se diz rei. E aí, se há uma concorrência com César, Pilatos tem que cumprir a lei romana. Pilatos consente na execução de Jesus. Mas Jesus nunca quis ser ou nunca chamou para si essa herança do reinado davídico. É interessante. Nós cantamos muito isso hoje. E por causa da nossa idealização desse Israel espiritual, a igreja como Israel espiritual, nós também tivemos a época dos anos 90, né, nos cânticos de guerra: nós somos o povo a quem Deus libertou, né? E persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei. Meu Deus, a gente cantava cada coisa absurda, né? Hoje a gente nem canta mais essas coisas, né? Primeiro que a gente nem tem inimigo, e se tiver a gente não está a fim de atravessar ninguém. Mas a gente cantava uns negócios assim na época de guerra: no Senhor é homem de guerra, né? O Kleber Lucas tinha uma também como é que era? Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Então a gente teve essa época da guerra, da briga, né? Então Davi se tornou o referencial. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Mas ninguém nunca cantou: eu adultero como Davi, eu mato como Davi, eu corto cabeça como Davi. A gente não canta essas coisas. A gente quer ser: eu louvo, eu pulo, eu danço, eu oro. Mas Davi é uma figura estranha, não é? Ao mesmo tempo que ele é um rei ideal, porque vence os inimigos de Israel, ele é uma figura complicada a gente tomar como referência. Mas é essa ideia do reino davídico. Eles tinham, portanto, nos dias de Jesus, essa expectativa messiânica. E não é que a igreja brasileira pegou essa doença no século XX. A gente se deixou influenciar por esse pensamento de que a gente pode reinar, e que a gente pode governar, e que a gente pode chegar ao poder,
e que a gente pode fazer coisas que a gente não estava fazendo, mas essa é uma ilusão, não é? Jesus nunca chamou para si os reinos deste mundo. Jesus chamou os discípulos, e a última lição que ele dá para eles, João capítulo 13, ele tira sua túnica, tira sua capa, sua túnica, se enrola numa toalha, pega uma bacia, lava os pés dos discípulos e fala: entenderam? Eu que sou o Senhor, estou lavando os pés de vocês. E assim como eu estou fazendo, vocês devem fazer uns com os outros. Parem de brigar sobre qual de vocês é o maior. Parem de discutir sobre quem de vocês tem proeminência sobre quem. Quem quiser governar, que seja servo de todos. Ou seja, desista de governar e comece a servir. Então, essa ideia que a gente tem do Jesus Rei, ela tem que ser melhorada. Jesus reina. Como escreveu o apóstolo Paulo, ao chegar no céu, aí eu gosto do Salmo, que é o Salmo 24, né? Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Eu gosto de imaginar que quando Jesus voltou para o céu, tem essa ideia, né, de que Jesus está lá, está aqui também, mas quando Jesus subiu, voltou para o Pai, os anjos celebraram, os portais da glória se abriram e houve uma grande festa porque o Rei voltou, o Rei chegou. Aquela trilogia do Senhor dos Anéis, né, o retorno do Rei é inspirada nisso. Tolkien era um cristão e ensinava o cristianismo de uma forma diferente. O retorno do Rei tem a ver com a glorificação de Jesus Cristo. O Jesus que enfrentou a cruz e que se humilhou até a morte de cruz, foi exaltado. Como eu citei já ontem a carta de Paulo aos Filipenses. E essa exaltação de Jesus tem a ver com a entronização de Jesus na glória. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então Jesus reina onde? Nos céus e na terra. O Senhor governa. Eu creio que, como Jesus disse, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo, depois o reino de Deus chegou. Eu creio que nós estamos vivendo no reino de Deus. É aquele reino do já e ainda não. No céu ele já é pleno. E aqui, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a nossa oração cotidiana. Porque nós vivemos essa expectativa do reino que já é, do reino que já existe, o rei já está posto, mas o seu domínio sobre todos, o seu governo sobre todos, ainda está em processo aqui na terra. E a igreja é um sinal do reino. Mas como ela é um sinal do reino? Porque ela quer governar? Não. Porque ela quer servir. A igreja manifesta o reino por meio do amor. A igreja manifesta o reino por meio da justiça. A igreja manifesta o reino por meio da paz. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A igreja, portanto, é um sinal do reino, sim. E esse Jesus que reina nos céus, reina na igreja. Porque a igreja é o seu corpo e ela segue a diretriz do cabeça. E nós batistas sabemos disso muito bem. Por que não somos um sistema episcopal? Porque estamos debaixo da orientação direta de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da igreja espalhada em toda a terra, mas também de cada comunidade local que o confessa e o serve. Então, nós estamos aqui sob o pastoreio de quem? De Jesus. Sob o senhorio de quem? De Jesus. Beijamos o anel de algum papa? De forma alguma. Por quê? Porque servimos a Jesus. É Ele que reina, é Ele que governa. Então, Jesus é o rei davídico que eles esperavam, não nos termos que eles esperavam. Eles queriam um reino terreno, mas Jesus trouxe um reino espiritual. E nós? Não devemos nos deixar contaminar por essas expectativas equivocadas que existiam no Israel daqueles dias.
E embora sejamos sim um Israel espiritual, porque em nós habita o Espírito de Cristo, e se deles eram a primeira aliança, e se deles eram a lei, e os profetas e os patriarcas, nosso é Jesus, que é o cumprimento de todas as coisas. Como eu falei ontem, se a velha aliança é a sombra, nós agora estamos na plena luz. Então, se havia bênçãos naqueles dias, quanto mais existe hoje para nós que estamos na vida do Espírito. De modo que Jesus é, como escreve o autor de Hebreus, é superior tanto ao antigo sacerdócio, como aos antigos profetas, como aos anjos que trouxeram a lei. Jesus é o Filho de Deus. De modo que, irmãos, eu convido que nós reflitamos sobre quem é Jesus para nós. Ele é mais que um profeta, ele é a palavra encarnada. Ele é mais que um agitador que mudou o mundo, ele é uma influência transformadora, que não só modifica a nossa vida pessoal, mas ele, a partir da transformação de um, começa a irradiar uma transformação na casa. E quantos de nós não somos testemunhas? Um se converte, dali a pouco e outro, e outro, e outro, e a realidade da família muda. Mas quantos de nós também não somos testemunhas que a mudança de diferentes famílias começa a mudar uma sociedade? E se a gente vive numa sociedade ocidental hoje, com direitos e com liberdades e com valores humanos bem estabelecidos, isso tudo é influência do quê? Da fé em Jesus Cristo. É fruto, meus irmãos, de uma consciência cada vez mais cristã. Muito do que nós temos no mundo hoje parece que não tem a ver com a religião, mas tem. Muito da discussão da dignidade humana tem a ver com a nossa fé, porque para nós todo homem traz a imagem e semelhança de Deus. Para nós Jesus Cristo morreu por todos, para salvar a todos, de modo que a gente não desiste de ninguém. Está na nossa cultura, está na nossa forma de ver o mundo, está na forma como tratamos a sociedade. Nós respeitamos a vida do embrião no ventre da mãe e respeitamos o idoso até seu último suspiro. Porque isso é ser cristão. É ver a dignidade da pessoa humana, porque Jesus Cristo morreu por todos e salva a todos aqueles que creem. Esses valores estão impregnados em nós, porque Jesus é de fato um revolucionário que transformou a forma da gente ver uns aos outros. Mas Jesus também é o rei que governa, não como Davi que tentou estabelecer um trono para seus filhos, mas Jesus que tenta estabelecer e faz isso, estabelece um reino que produz justiça, paz e alegria. Mas o que mais nós podemos dizer de Jesus? O apóstolo Paulo vai apresentar Jesus como o Senhor, como aquele que governa, mas também todos nós aqui nos reunimos em função de Jesus como nosso Salvador. Eu creio que esse aspecto da pessoa de Jesus nós não podemos perder. E o que eu tenho percebido nos últimos anos é que a nossa comunidade cristã cada vez mais é formada por jovens criados na igreja. Quando eu comecei a frequentar a igreja aos 7 anos de idade, minha mãe se converteu sendo a primeira que se tornou evangélica. Minha mãe tinha problemas de saúde, 4 filhos pequenos, ela foi criada como católica, filha de portugueses. Por causa da doença, minha tia levou nas reuniões do centro espírita de mesa branca, e as vizinhas lá tinham um bazarzinho que vendia material escolar, levaram minha mãe na igreja evangélica, num culto da tarde, que alguém orava por cura divina, e minha mãe foi curada no primeiro dia que ela foi na igreja. Aquela experiência de cura foi transformadora para minha mãe, e aí ela se tornou uma evangélica fervorosa. Hoje a gente desconfia que minha mãe era bipolar,
Ela entrou na fase eufórica para ser evangélica e logo foi fazer a PEC e começou a fazer trabalho com crianças. Depois a igreja estava começando e ela estimulou 2 jovens lá a começar o trabalho de mocidade. Minha mãe sempre foi pilhada, 2 filhos pastores depois, vocês imaginam como ela era pilhada, né? Mas eu cresci na igreja. Mas eu vivi a experiência de batismo no Espírito Santo aos 12 anos, eu vivi a experiência de me consagrar mais. Era uma outra época, os anos 70, os anos 80, era uma outra realidade. Mas os meus filhos, que nasceram no finalzinho dos anos 80, já é filho de pastor. E o meu neto, então, que é neto de pastor. E assim é a realidade de muitos hoje. Nós não somos mais uma igreja de conversão. Nós somos uma igreja em que nós criamos os nossos filhos na igreja, batizamos nossos filhos no começo da adolescência, e eles ficam na igreja, depois vão para a faculdade. O que acontece hoje? Muitos dos crentes hoje não têm nem testemunho de salvação. Quando alguém pergunta para mim, pastor, qual é o seu testemunho? Quando o senhor aceitou Jesus? Eu falei, nunca. Como é que foi a sua experiência de conversão? Cara, converter eu tenho que estar indo numa direção, aí algo me chama e faz eu mudar, e eu mudei de direção. Desculpa, mas eu sempre andei no sentido certo. Eu sempre andei em direção a Jesus. Eu não tive uma mudança de caminho. Meu caminho foi desde sempre. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, as nossas igrejas hoje estão cheias de crentes que não se sentem salvos. Vocês não têm ideia de quanta gente me pergunta, perde ou não perde a salvação? Eu falo assim, o que é salvação para você? As pessoas ficam se perguntando se perde ou não perde, mas elas nem sabem direito o que é salvação. Porque Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele tem que nos tirar de alguma coisa, né? Então tem gente que tem aquele testemunho triste, né? Eu sou estelionatário, extintor de incêndio, ex isso, ex aquilo. E eu sou, se eu ex o que? Nada, não sou ex nada, eu sou menino, rato de igreja. Eu fui criado na igreja. Não bebi, não fumei, não prostituí, só fiz sexo com uma única mulher a vida toda. O que eu posso dizer é isso. Ô, pastor, seu testemunho não tem graça, depende do ponto de vista, né? Para mim, Deus já me salvou de um monte de coisas que eu nem vinha conhecer. Mas para ter essa consciência, não é tão simples, né? Então nós temos hoje uma cristandade que muitas vezes não enxerga mais Jesus como Salvador. Por quê? Porque nunca se viu como uma pessoa. Nunca se viu como alguém que precisasse ser salvo. Me salvou do quê? Mas a gente precisa recuperar. Os conceitos da graça que são tão falados hoje, a gente precisa entender que Jesus Cristo nos salvou da nossa natureza humana decaída e da extinção. Jesus nos livrou da morte e nos chamou para termos vida e vida em abundância, e vida eterna. Jesus é realmente a resposta de Deus para a nossa falha humana. Jesus é a resposta de Deus para a nossa fraqueza de caráter. Jesus é a resposta de Deus para as nossas limitações. Jesus é a resposta de Deus para nos inspirar a verdadeira humanidade. Ser salvo em Jesus Cristo é ter a oportunidade de sermos humanos na plenitude. Graças à bondade de Deus, nós somos pessoas de bem. Graças à bondade de Deus, nós vivemos em famílias estruturadas. Graças à bondade de Deus, nós levamos os nossos casamentos a sério e educamos os nossos filhos no temor do Senhor. Graças à bondade de Deus, a gente cresce num ambiente saudável. Agradeça a Deus por isso. E aqueles que foram resgatados de uma outra forma de viver, eles conseguem, talvez, com aquela parábola, ser mais agradecidos e amar mais, porque a quem mais é perdoado, mais
ama. Então, aqueles que foram resgatados da perdição, aqueles que cantam aquele hino, eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Essa é a sua história, não é a minha. Vocês entendem? Eu não me vejo cantando esse hino com algum sentido, porque eu não me sinto salvou-me da perdição. Eu sou aquele a quem foi perdoado sem. Mas existe aquele outro a quem foi perdoado 500. E aí ele canta esse hino com voz bem forte. Eu, perdido, pecador, longe do meu Jesus. Eu sou rato de igreja, então, entenderam a diferença? Eu gostaria de que a gente conseguisse dizer aos nossos filhos que sem Jesus a gente estaria perdido. Então ele é um profeta? Sim. Ele é um agitador? Sim. Ele transformou o mundo. Ele é o rei de todas as coisas? Sim, ele é o rei de todas as coisas. Mas não se esqueça, ele é o teu Salvador. Ele é o meu Salvador. E se a gente se reúne em torno dele, é porque nós precisávamos. A cruz nos une e a ressurreição nos traz esperança. De noite eu quero falar de Jesus de Nazaré. Esse Jesus tão humano, com quem a gente pode se identificar. Não esses outros títulos e essas construções, mas o Jesus que os evangelhos mostram. E como esse Jesus pode ser o nosso modelo de vida. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças porque estamos aqui reunidos entre cristãos. E boa parte de nós tem a alegria de ter vivido a sua boa vida, sempre aos pés do Senhor. Boa parte de nós teve a alegria de conhecer o Senhor na infância, de crescer adorando o Senhor. Talvez alguns tenham experimentado um tempo ou outro de esfriamento na fé, mas estamos todos aqui, Senhor. Estamos todos aqui porque a Tua graça, como ouvimos hoje, a Tua graça nos basta. E temos sido alimentados por essa graça, temos sido sustentados por essa graça. A nossa oração, Jesus, é para que Tu te reveles a nós, de modo que te conheçamos na Tua plenitude. Nós mais uma vez oramos, Senhor, para que não sejas um personagem distante na história, mas que sejas de fato aquele a quem amamos, a quem servimos, a quem conhecemos com intimidade. Revela-te a nós, Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sim, Tu és a fonte inesgotável. Que a nossa vida proceda do Senhor, que a nossa fé esteja firmada em Ti, que a nossa esperança, Senhor, posta em Ti, nunca será frustrada. Mas eu oro para que o nosso amor, nosso amor por Ti, possa aumentar a cada dia mais. Que nós venhamos a amar o Senhor, e assim, amando o Senhor, possamos nos amar também cada vez mais. Amém.